A Ilha de Cozumel. Um refúgio deslumbrante para a vida marinha nas águas azuis e selvagens do Mar do Caribe. A visibilidade é impressionante. As formações de corais são incríveis. Sempre tiram o meu fôlego. Aqui está a segunda maior barreira de coral do mundo. Um lugar de caça selvagem para os predadores do topo da cadeia alimentar oceânica. Os tubarões cabeça-chata são animais muito, muito grandes. Faz você lembrar o seu tamanho dentro do oceano. Humildade e perfeição são as únicas coisas que você vê a perfeição na água. Uma jornada perigosa, dentro de centenas de quilômetros de cavernas submarinas escuras e misteriosas, onde uma curva errada pode significar a diferença entre a vida e a morte. Estamos longe das saídas. Uma pequena falha no seu equipamento pode levar a um acidente fatal. Um mundo secreto, considerado sagrado no passado, onde apenas os mais corajosos se atrevem a se aventurar. É como entrar em outro mundo. A grande natureza azul. Cozumel, uma paradisíaca e luxuosa ilha nas águas cor de safira do Mar do Caribe. A 30 quilômetros da costa leste da Península Mexicana de Yucatán. Situada em uma rocha de pedra calcária, Cozumel é o lar do maior sistema de coral das Américas, o Recife Mesoamericano. O Recife é uma região selvagem subaquática, sendo refúgio de deslumbrantes matrizes de coral e de centenas de espécies de peixes. Do triturador de coral peixe-papagaio ao tímido e arisco Sanopus esplêndidos. A ótima visibilidade, as águas turquesa e vívidas e as centenas de quilômetros de cavernas submarinas escuras e misteriosas fizeram de Cozumel o sonho de mergulhadores. Popularizado pelo lendário oceanógrafo Jacques Cousteau no início dos anos 60, o sistema de corais no lado sul da ilha hoje é um parque nacional marinho. Os recifes de corais cobrem menos de 1% dos oceanos do mundo. Ainda assim, 1/4 de todas as criaturas marinhas vivem em recifes de corais em algum momento da vida. Nas águas quentes e ultramarinas que separam Cozumel da península de Yucatán, o fundo branco e arenoso do mar é agitado pelo maior predador da ilha, o tubarão cabeça-chata. Grande e poderoso, o tubarão cabeça-chata viaja pelas quentes e rasas águas. Este trecho de Yucatán, perto da cidade de Playa del Carmen, possui uma das maiores populações de tubarões cabeças-chatas do Caribe. Por 3 meses a cada inverno, fêmeas, muito delas grávidas, fazem dessas águas quentes e azuis turquesa sua casa, antes de migrarem para as águas doces mais próximas para dar à luz. Você pode vê-los tranquilamente circulando por aqui. Você vai até o fundo, se ajoelha e espera eles virem até você. É uma experiência muito emocionante, porque você os vê de longe, mas eles vão chegando cada vez mais perto.
Os cabeças-chatas são animais muito grandes. Faz você lembrar o seu tamanho dentro do oceano. Com mais de 3 metros de comprimento e pesando tanto quanto um urso cinzento, o tubarão cabeça-chata se move lentamente no fundo do mar. Embora possam parecer letárgicos, eles são capazes de rápidos arranques de velocidade para pegar presas pequenas e ágeis. Com seus dentes largos e triangulares, afiados como uma serra. Eles são predadores implacáveis, aperfeiçoados ao longo de mais de 400 milhões de anos de evolução. No focinho do tubarão estão os pequenos órgãos sensíveis à eletricidade chamados de ampolas de Lorenzini, que são usadas para detectar presas, tais como peixes ósseos, tubarões menores e raias. Os pequenos campos elétricos irradiados por animais nadando são sentidos pelo tubarão. Quando o animal está em perigo e se debate, ele transmite um sinal elétrico mais potente. Isso atrai o tubarão faminto. Suas células receptoras ciliadas embutidas na pele, chamadas de neuromastos, detectam vibrações na água, permitindo que o tubarão decifre a direção e a velocidade de sua presa. Isso faz o tubarão capaz de caçar na escuridão total. O cabeça-chata possui uma força de mordida pulverizante, 8 vezes mais poderosa do que a de um humano. Apesar de sua terrível força e aparência assustadora, esses tubarões são dóceis perto de seres humanos. Quando você mergulha com tubarões cabeça-chata, tem que lembrar que é bom sentir medo e respeitar eles quando se aproximarem de você. E sentar lá e ver eles nadando ao seu redor é incrível. Eu amo tubarões. Tubarões grandes. Os grandes são tudo pra mim. Então nadar com eles é inspirador, sabe? De verdade. A primeira coisa que você sente quando vê os animais é humildade. Humildade e perfeição. É a perfeição na água. Normalmente encontrada em águas rasas da costa, os cabeça-chatas também aparecem em lugares inesperados, como em rios de água doce. Diferente da maioria dos tubarões, os cabeça-chatas são capazes de sobreviver por longos períodos, tanto em água salgada como em água doce, e já foram encontrados na Amazônia e em rios no Mississippi. Os tubarões são criaturas antigas que evoluíram em oceanos de água salgada há centenas de milhões de anos e retêm sal internamente para sobreviver. Para a maioria dos tubarões, um habitat de água doce seria letal. Os cabeça-chatas, no entanto, desenvolveram rins especiais que reciclam o sal dentro de seus corpos, permitindo que também prosperem em água doce. Firmes no topo da cadeia alimentar oceânica, os cabeça-chatas adultos não possuem predadores naturais. Mas porque frequentam áreas costeiras e portos de água doce, eles são ameaçados pela poluição, perda de habitat e pela pesca, ficando presos em longas linhas ou sendo morto para atender à demanda de sopa de barbatana de tubarão. Predadores do topo da cadeia alimentar, como os cabeça-chatas, são parte essencial do ecossistema oceânico. Eles são grandes devoradores que controlam a população de outras espécies. Um declínio drástico no número de tubarões grandes pode gerar um efeito cascata, permitindo que as populações de presas aumentem.
perturbando o delicado equilíbrio da teia alimentar oceânica. Neste fundo arenoso do oceano, os cabeças chatas não caçam sozinhos. Uma raia do sul, com quase 2 metros de largura, desliza pelo fundo do mar, em busca de moluscos, ostras e mexilhões, que aparecem na areia depois das vigorosas chacoalhadas de suas barbatanas peitorais. A raia do sul é perfeitamente adaptada à vida no fundo do mar. Seu corpo achateado tende a combinar com a cor do fundo do oceano, o que ajuda a se camuflar contra tubarões e raias maiores. O venenoso ferrão, perto da base de sua cauda, é capaz de infligir feridas dolorosas nos predadores ou em humanos que acidentalmente pisem nelas, enquanto estão parcialmente encobertas pelo fundo macio de areia. Os visitantes são aconselhados a realizar um procedimento de segurança que é arrastar os pés ao andar na areia para alertar a raia do perigo que se aproxima, evitando assim um encontro com uma raia e o doloroso ataque. Duas lagostas espinhosas se encaixam em uma cama de corais. Suas antenas, mais longas do que o resto dos seus corpos inteiros, acenam para afastar os predadores famintos ou qualquer atenção indesejada. Além das águas rasas, o Recife em Passo del Cedral, 20 metros abaixo da superfície, ajuda a transformar uma paisagem aparentemente sem vida em um luxuoso jardim. Passo del Cedral é um dos meus lugares favoritos para mergulhar aqui na ilha. No Recife, comparado ao de outros locais de mergulho, é menor, mas isso significa que ele está repleto de vida. O meu Recife favorito é o Passo del Cedral. Nenhum lugar no mundo tem tanta vida. Você não vai ver as estruturas maiores como mais ao sul, mas tem muita vida em Passo del Cedral. Recifes como o de Passo del Cedral englobam cerca de 1/4 de todas as espécies marinhas do planeta. Correntes oceânicas colidem com o Recife, carregando os nutrientes do fundo que atraem uma grande quantidade de criaturas aquáticas. A tartaruga de pente, com sua bela e útil carapaça, pode disparar pelo mar aberto. À distância, você vê uma pedra que parece estar rodeada de peixe-anjo. Aí você se aproxima e percebe que a rocha, na verdade, é uma tartaruga se alimentando. Ela nem se importa com a sua presença. Você pode chegar perto e ficar ali observando ela se alimentar. Tartarugas de pente são normalmente encontradas em recifes de corais, lugares ricos em sua comida favorita, poríferas ou esponjas. Sua cabeça estreita e seu bico parecido com o de um falcão rasga esponjas marinhas nas fendas dos corais. Elas as esmagam com suas mandíbulas poderosas e sem dentes. Algumas poríferas são altamente tóxicas e até mesmo letais para outras criaturas.
A tartaruga é capaz de absorver essas toxinas perigosas em sua gordura corporal, sem sofrer seus efeitos negativos. Tartarugas de pente são onívoras e também se alimentam de algas marinhas, ouriços do mar e águas-vivas. O casco duro da tartaruga e sua cabeça blindada a protegem das células dolorosas da água-viva. Embora passem a maior parte de suas vidas debaixo d'água, tartarugas marinhas são répteis que respiram ar e voltam à superfície para absorver o oxigênio. Uma tartaruga marinha em repouso pode permanecer submersa por horas. Uma tartaruga que consome energia para mergulhar por comida ou escapar de predadores precisa respirar com mais frequência. Como todas as tartarugas, a tartaruga de pente possui um casco largo e blindado que protege seus órgãos vitais. Essa dura proteção defende a tartaruga de seus predadores, tais como tubarões e crocodilos. Mas o mesmo casco que protege a tartaruga quase a levou à extinção. Lindamente colorido e com largas estruturas conhecidas como placas, seu casco é altamente valorizado, usado para a produção de joias e outros ornamentos feitos com esse casco. Apesar de ser uma espécie ameaçada de extinção, os ovos de tartaruga de pente continuam sendo uma iguaria, e as tartarugas adultas acabam sendo mortas por sua carne e casco, ou morrem capturadas acidentalmente nas longas linhas de pesca. Suas fortes aletas frontais em forma de pá impulsionam a tartaruga pelo oceano aberto. Tartarugas de pente são descendentes de répteis que viajavam pelo oceano há mais de 100 milhões de anos. Graciosas e antigas, elas são uma conexão insubstituível com o nosso passado pré-histórico. As tartarugas marinhas têm uma expectativa de vida média de cerca de 80 anos, quase bebês quando comparadas ao animal mais velho destas águas. Os recifes de corais. O coral é um organismo vivo, e a maioria dos recifes de corais estabelecidos possui entre 5 e 10 mil anos de idade. No entanto, em todo o mundo, estes recifes antigos estão sendo ameaçados pela poluição, por práticas destrutivas de pesca e pelos efeitos da mudança climática. As altas temperaturas da água fazem com que as algas deixem o tecido coral, privando o coral de sua principal fonte de alimento e deixando o recife suscetível a doenças. O recife em Passo del Cedral abriga tanta abundância de vida marinha que se faz necessário prestarmos mais atenção a uma das criaturas mais tímidas e misteriosas do oceano. A coisa mais legal em Passo del Cedral é que você pode encontrar os Sanopus esplêndidos. Sabe, o esplêndido só existe aqui em Cozumel, então é algo muito especial. Você pode encontrá-lo escondidos em pequenos buracos e eles são muito, muito tímidos. Os Sanopus esplêndidos estão longe de ser grandes nadadores. E viajar grandes distâncias não é uma coisa fácil. Como resultado, as populações de Sanopus esplêndidos podem acabar geograficamente isoladas, potencialmente dando origem a espécies endêmicas. Para avistar um Sanopus esplêndidos, os mergulhadores devem procurar um sinal indicador de sua presença, as linhas na areia feitas pela barba do peixe. Como muitos peixes no fundo do mar, os Sanopus esplêndidos possuem olhos no topo da cabeça para detectar suas presas nadando acima.
A maior parte da vida nessas águas quentes e tropicais está concentrada no Recife. Um peixe frade nada de lado para reduzir sua área de superfície e facilitar sua movimentação pela corrente. Peixes frades são uma espécie rara de peixes oceânicos. Considerando que a maioria dos peixes que acasalam segue cada um para o seu lado, esses peixes tendem a ficar juntos, alimentando-se do Recife como uma dupla e até ajudando uns aos outros a defender seu território contra outros peixes. Um par de peixes anjo-cinza ceifa o Recife. Como todos os peixes-anjo, os peixes anjo-cinza se alimentam principalmente de esponjas marítimas que retiram do Recife, com suas pequenas e poderosas bocas. Seus dentes sobrepostos cortam o duro exterior da porífera. Uma espessa camada de muco, secretada pelo peixe-anjo, cobre a refeição, protegendo o estômago do peixe dos espinhos presentes na porífera, projetados para afastar os predadores. Mais abaixo do Recife, uma das criaturas mais marcantes do oceano é um peixe-anjo rainha azul. Embora notoriamente brilhante e colorido, peixes-anjo rainha são capazes de se misturar com o labirinto de coral colorido do Recife. Nadando sob um arco escuro no Recife, o peixe-anjo rainha emite uma luz iridescente e brilhante. Ricos em nutrientes, o Recife de Cozumel transformou estas águas rasas em um aquário gigante. Permanecendo perto do coral, esta beleza inigualável vive tranquilamente. As pequenas barbatanas fazem do Cantharinis macroceros um nadador lento. Ele evita o oceano aberto, se abraçando ao Recife à procura de algas e poríferas. Quando ameaçado, o Cantharinis macroceros se enfia em fendas, erguendo os espinhos presentes em sua cabeça e barriga para se firmar no lugar. O peixe-cofre colmeia. Seu corpo é envolto em uma dura armadura que o protege dos predadores. As aberturas em torno de suas brânquias permitem que sua respiração aconteça. Suas fortes e arredondadas barbatanas traseiras ajudam o peixe-cofre colmeia a se mover enquanto patrulham o Recife em busca de invertebrados marinhos. Encontrar comida no Recife não é fácil. O bodião de pluma usa seu focinho parecido com o de um porco para se enraizar ao redor do fundo do mar, enquanto procura por pequenos crustáceos para esmagar com suas poderosas mandíbulas. Buscando um tipo de presa totalmente diferente, está uma das criaturas mais notáveis do Recife: o peixe-papagaio. Suas cores, estampas e até mesmo seu gênero podem mudar repetidamente. As mudanças sexuais ocorrem quando as populações estão baixas e mais machos reprodutores ou mais fêmeas reprodutoras são necessários. O peixe-papagaio secreta um casulo de muco para protegê-los de parasitas como isópodos sanguessugas enquanto dorme. Os isópodos, conhecidos como os mosquitos do mar, são predadores perigosos.
chupam o sangue dos peixes enquanto eles dormem. Mas talvez a característica mais excepcional do peixe-papagaio seja a sua dieta. O peixe-papagaio se alimenta principalmente dos corais e algas que crescem na superfície do recife. Seus dentes duros e semelhantes a um bico rasgam o recife, mordendo não só o coral, mas também seu esqueleto duro. Os dentes poderosos e afiados em sua garganta esmagam o coral, liberando os pólipos cheios de algas, nutrindo o peixe-papagaio. O material de coral duro pulverizado e ingerido pelo peixe passa pelo seu sistema digestivo e é depositado de volta no oceano em nuvens de fina areia de coral branco. Um peixe-papagaio pode produzir 90 quilos de areia em um único ano. Sempre que você vê um peixe-papagaio passando e deixando seu rastro para trás, esta é a areia que, no final, vai ser levada para a praia. Isso faz parte do processo que o peixe-papagaio dá ao Recife em Cozumel. A floresta tropical do Yucatán é parte da maior extensão contínua de floresta tropical na América Central. Debaixo desse chão de selva encontra-se uma das últimas grandes fronteiras selvagens do planeta, o mundo subterrâneo secreto. Explorado apenas pelos mergulhadores mais valentes, os cenotes. Para mergulhar nos cenotes, você entra em um ambiente de água doce. É muito sereno, muito pacífico. Você está perto da selva, então você está muito perto da natureza. A selva fica no topo de uma cama espessa de calcário que já faz parte de um antigo recife submarino. Ao longo de milhões de anos, a água da chuva acidificada pelo dióxido de carbono no solo escorreu para baixo da terra, corroendo o calcário e criando enormes sistemas de cavernas subterrâneas, inundados por poças de água subterrânea. Estendendo-se por centenas de quilômetros, os maiores sistemas de água subterrânea do mundo são encontrados nessas câmaras subterrâneas. Quando se entra em um cenote, você é cercado completamente pela escuridão. Você só tem a sua lanterna e o seu guia. E você acaba ficando em paz consigo mesmo. Você fica muito relaxado e é um mergulho muito lento e sereno. No entanto, poucos conseguiram ver os lugares mais distantes dessas galerias submarinas de Yucatán. Os exploradores que se espremem nesses espaços apertados e nesses corredores de labirinto colocam sua vida em risco. O mergulho em cavernas é considerado uma das coisas mais perigosas do mergulho, porque é longe das saídas. É preciso estar preparado com os tanques duplos, reguladores duplos, equipamentos técnicos de mergulho. E uma pequena falha estratégica ou de equipamento pode facilmente levar a um acidente fatal. Uma placa subaquática alerta sobre os perigos. Centenas de mergulhadores ao redor do mundo morreram em cavernas como estas.
Nas profundezas escuras, com a saída mais próxima a centenas de metros de distância, é fácil ficar desorientado e se perder. Nas cavernas submersas do Yucatán, com um suprimento limitado de oxigênio, pode ser fatal. Para evitar isso, os mergulhadores da caverna desenrolam linhas no curso do caminho. A linha indica onde fica o caminho até a saída em segurança. Mas os mergulhadores não foram os primeiros a explorar essas catedrais submersas. O peixe-gato branco prospera neste mundo escuro e perdido. Eles são alimentadores noturnos e vasculham as cavernas em busca de invertebrados residentes que vivem aqui. Na escuridão das cavernas, formações monumentais ficam penduradas como pingentes de gelo no teto. Estalactites. Milhões de estalactites. O calcário dissolvido na água escapa para o ar e endurece como calcita. Com o tempo, quantidades minúsculas de calcita se formam e escorregam do teto da caverna. As correntes de ar e o fluxo de água ajudam a determinar a forma destas esculturas, que podem variar em tamanho entre alguns centímetros e a altura de uma casa de 2 andares. Cada escultura dessa começa com um único gotejamento. A água rica em minerais que se infiltra pelo teto da caverna, ou a água que pinga das estalactites, cria estalagmites, que emergem se assemelhando a cones de trânsito do chão da caverna. É difícil acreditar que algo tão perto da costa ou no meio do nada possa ser tão incrível embaixo d'água. Alguns desses lugares têm bolsas de ar nas quais você entra e de repente tá em uma caverna no meio do nada. É diferente de tudo que existe aqui, não é o mesmo tipo de mergulho. Na floresta tropical da península de Yucatán, não existem rios nem córregos. Os cenotes. As aberturas inundadas para estas cavernas já foram a única fonte de água fresca para uma das grandes civilizações antigas do mundo, os maias. A palavra cenote significa poço sagrado. Os maias construíram aldeias em torno desses eixos inundados, que acreditavam serem portas de entradas para os deuses. No rico e colorido Recife de Cozumel, há uma batalha diária pela sobrevivência. Uma abundância de presas torna essas águas um rico local de caça para predadores famintos. Predadores como a arraia pintada. Com 3 metros de largura e pesando tanto quanto um piano de cauda, as raias pintadas são os gigantes de Cozumel. Impulsionadas pelas poderosas abas de suas barbatanas peitorais, a raia pintada nada pelo oceano aberto. Sua cauda, longa como um chicote, equipada com cerca de 2 a 6 farpas venenosas, defende a raia contra predadores. Sua velocidade e tamanho a mantém segura até mesmo do maior tubarão que anda por estas águas. O tubarão enfermeiro.
Nessas áreas, você tem uma boa chance de encontrar os tubarões enfermeiros. Eles gostam de ficar sob as saliências onde há um fundo arenoso, para que eles possam se deitar e se esconder da corrente por lá. Principalmente noturnos. Os tubarões enfermeiros passam seus dias descansando e conservando sua energia preciosa. Ao contrário de outros tubarões, que precisam nadar constantemente para forçar a água oxigenada sobre suas guelras, eles são capazes de respirar enquanto estão parados, usando os músculos ao redor de suas bocas para puxar a água que flui sobre suas guelras. Muito lento para a perseguição diurna, o tubarão enfermeiro prefere caçar à noite, sugando suas presas que descansam através de suas traqueias, semelhantes a canos a vácuo. Embora sejam nadadores lentos, os tubarões enfermeiros são predadores imponentes, alcançando até 3 metros de comprimento e 150 quilos de peso, a massa corporal média de um atacante de futebol americano. Suas poderosas mandíbulas esmagam as duras conchas dos crustáceos, que são devorados por sucção e por seus milhares de dentes afiados. Enquanto estes 2 tubarões enfermeiros patrulham lentamente o Recife, eles recebem a companhia de mais caçadores temíveis: as barracudas. No formato de uma faca de caça e tão perigosa quanto, a barracuda é uma exímia predadora. Seus dentes pequenos e afiados, apoiados por um conjunto maior de presas semelhantes a punhais, destroem peixes em pedaços pequenos para uma melhor digestão. Compridas e finas, as barracudas são assustadoramente rápidas, capazes de cortar a água em velocidades de até 40 km por hora em busca de suas presas. Sua capacidade de inflar e desinflar sua bexiga natatória significa que a barracuda é capaz de se espremer em pequenas fendas no coral para rastrear pequenos peixes de Recife. Quando caçam perto do fundo do Recife, as barracudas são capazes de mudar de cor para se camuflar com o ambiente e surpreender presas desavisadas. Com tantas barracudas à espreita, este cardume de lutijanos apodos não pôde abaixar a guarda. Os lutijanos apodos costumam sempre nadar em grandes grupos, vasculhando o Recife em busca de crustáceos, tal como este caranguejo eremita, aninhado dentro desta concha vazia de um caracol marinho. Sobreviver no Recife é uma luta, e saber se camuflar pode ser uma salvação. Em vez de se esconder na areia, como o eremita, o caranguejo coral costuma fazer uma coisa interessante: combina sua cor e textura para se igualar às do coral. Mais ao longo do Recife se encontra o mestre do disfarce, o polvo Recife do Caribe. Uma das poucas criaturas da Terra capaz de alterar sua aparência em um piscar de olhos. Centenas de milhares de células sob sua pele formam padrões, cores e formas em sua superfície, que combinam com as rochas e corais circundantes. Você os vê mudando de cor, se movendo e caçando. Eles são
extremamente bons em camuflagem. Uma vez que você os encontra, eles param de se mover, se esparramam e mudam suas cores instantaneamente. É uma coisa incrível de se ver. Durante o dia, o povo se esconde nas saliências de corais no Recife. À noite, sai para caçar usando uma técnica chamada de barraca, espalhando seus tentáculos em um largo do céu usado para cercar a presa. É uma visão extraordinária. Mas aqui no leito do mar existem criaturas ainda mais incomuns para contemplar. O Antenaridae, igualmente perito em camuflagem, ele aguarda a passagem de uma presa. Eles são excelentes em se camuflar. E não se movem de jeito nenhum. Então você pode estar olhando para ele e não perceber que ele está lá. O Antenaridae é um caçador habilidoso que agita sua espinha dorsal em forma de bastão para atrair as presas com uma eficiência impressionante. Ele pode ser pequeno, mas é capaz de expandir sua boca em até 12 vezes o tamanho normal, pegando presas maiores com seus longos dentes agulhados. O pepino do mar possui um mecanismo de defesa notável. Eles mutilam seus próprios corpos quando ameaçados. Na verdade, o pepino do mar contrai seus músculos para expulsar alguns órgãos internos através de seu ânus, uma ação que confunde e detém predadores. Essas partes do corpo depois são regeneradas. Como todos os membros da espécie, este pepino do mar respira através da água oxigenada aspirada por seu ânus e depois expelida. Um Hermodice carinculata se deleita no coral. Podendo ter de 5 a 10 centímetros, é uma das menores criaturas do Recife. Mas os mergulhadores precisam ser cautelosos. As cerdas do Hermodice podem penetrar facilmente na pele, injetando um poderoso veneno. Os resultados podem ser dolorosos e muitas vezes levam a tonturas e náuseas. Ainda menor que o Hermodice, um cavalo marinho, não maior que um polegar humano, segura o coral com sua cauda de macaco. Cavalos marinhos não são bons nadadores e podem ser facilmente levados pela corrente durante uma tempestade de neve marinha, que é matéria orgânica em decomposição caindo das águas. De formações espetaculares de corais e mundos subterrâneos secretos, a poderosos predadores e magníficos gigantes dos mares. As águas rasas da península de Yucatán são o lar de um mundo de recifes e uma das muitas maravilhas da grande natureza azul. Em uma semana, você pode mergulhar em cavernas com tubarões e em recifes. Tudo no mesmo lugar. As pessoas normalmente viajam ao redor do mundo só para mergulhar em lugares diferentes, mas aqui você pode fazer diferentes tipos de mergulhos no mesmo lugar. Cozumel é meu lugar favorito para mergulho no Caribe. Você tem milhares de anos de história com as estalagmites e as estalactites. Inclusive os maias acreditavam que era a entrada para o submundo. Já lhe dá uma ideia, porque é um pouco sinistro, mas é impressionante de se ver. É como entrar em outro mundo. Eu já rumei para vários destinos diferentes.
Mas tem uma coisa que sempre me traz de volta para Cozumel. Entrar nessas águas daqui sempre me tira o fôlego. A ilha de Roatán é um espetacular parque marinho. Nas águas selvagens e azuis do Mar do Caribe, ao norte da costa de Honduras. Limitado pela segunda maior barreira de coral do mundo, Roatán é uma parada obrigatória para mergulhadores e exploradores das profundezas do mar. Repleto de criaturas marinhas deslumbrantes, predadores graciosos, mestres do disfarce e venenosos invasores dos recifes. Uma jornada noturna de descobertas incomuns, magníficas vistas subaquáticas e relíquias fantasmagóricas tomadas pelo poder do oceano. A grande natureza azul. A ilha de Roatán é um paraíso de belezas naturais sem fim. A cerca de 60 quilômetros da costa norte de Honduras, nas águas azuis do Mar do Caribe, Roatán é a maior das ilhas da Bahia, cercada pela cadeia de Recife mesoamericano. Um espetacular e diversificado atol de corais. O segundo em tamanho na Grande Barreira de Coral Australiana. Mesoamérica vem do latim e significa América Central. Águas vibrantes e azuis. Uma boa visibilidade de longo alcance e impressionantes cavernas submarinas fazem de Roatán uma meca subaquática para mergulhadores e exploradores. O principal atrativo para os mergulhadores em Roatán é o fato de que ainda estamos mergulhando em lugares praticamente virgens. Muitas partes do mundo estão sendo ocupadas por mergulhadores e os recifes acabam sofrendo muito com isso. Mas como estamos em um local relativamente isolado e remoto, o nosso ecossistema de recifes ainda está em ótimo estado. Tem cavernas incríveis, tem fendas, tem lindas paredes inclinadas, assim como tem lindas paredes verticais também. As correntes que colidem com os recifes se movimentam de baixo para cima, carregando água fria e repleta de nutrientes para a superfície. Esses nutrientes fertilizam as águas ensolaradas, criando uma eflorescência de algas, as microscópicas plantas e criaturas marinhas que sustentam toda a cadeia alimentar oceânica. As vívidas florestas de corais de Roatán são repletas de peixes tropicais, que se alimentam de bilhões de plânctons. Mais de 90% de todas as espécies do Caribe podem ser encontradas nas ilhas da Bahia.
Do famoso cirurgião patela ao venenoso peixe-balão, até os mais poderosos predadores do oceano, como o tubarão bico-fino. Mas, além da florescente vida marinha e das magníficas falésias, um dos lugares mais misteriosos de Roatán se esconde em suas profundas águas azuis. Um navio fantasma de 45 metros de comprimento descansa em seu túmulo de areia caribenho, a 15 metros de profundidade. É o navio Príncipe Alberto. Saindo da costa e mergulhando por uns 10 minutos, você já encontra a embarcação a apenas 15 metros da superfície. Em muitos lugares, para encontrar esse tipo de escombros, é preciso ir mais fundo. Mas esse é um dos mais intocados e também rasos na nossa ilha. No começo dos anos 80, o Príncipe Alberto chegou a Roatán, da Nicarágua, carregando refugiados de guerra. O navio foi abandonado e acabou em ruínas. O dono de uma loja de mergulho local viu nisso uma oportunidade para atrair mais mergulhadores para Roatán. E o navio foi intencionalmente afundado e transformado em um recife artificial. Há mais de 30 anos, o Príncipe Alberto foi o primeiro navio a ser transformado em um recife pelo homem. Um naufrágio devidamente preparado ou um item devidamente preparado para afundar na água realmente pode se tornar um habitat para muitas espécies. O naufrágio do Príncipe Alberto é um exemplo perfeito. É bonito ver um sistema de recifes vibrante e saudável crescendo em águas tão rasas. O que antes costumava ser um cargueiro foi reivindicado pelo mar. Envolto por corais e pelas exuberantes alcionáceas, o Príncipe Alberto se transformou em seu próprio ecossistema, um habitat vibrante para abundante vida marinha. Estima-se que cerca de 30 espécies de peixes habitem a grande estrutura de ferro. Um pequeno cardume de tetra cardial circula ao redor do navio. Recondicionado por 3 décadas de corrosão, correntes e tempestades tropicais, o Príncipe Alberto é um jardim submarino, tão parte da força vital de Roatán quanto seus sistemas naturais de recifes e canais de rochas, que fornecem abrigo para uma infinidade de peixes. Fora da proa do Príncipe Alberto, encontra-se outra relíquia fantasmagórica, a carcaça vazia de um avião DC-3 da Segunda Guerra Mundial. Em 1990, o avião foi destruído depois de derrapar na pista do aeroporto de Roatán. Assim como o Príncipe Alberto, o avião também foi afundado para ser um recife artificial. Alcionáceas ancoradas ao redor da embarcação espalham seus tentáculos para capturar os plânctons que flutuam da corrente. Seguindo o exemplo do Príncipe Alberto, esta pálida esquelética aeronave também abriga uma ampla gama de criaturas marinhas. Um peixe-sargento deposita seus ovos, cerca de 200 mil, dentro da embarcação e os protege com todas as forças dos possíveis predadores. Uma moreia pintada se refugiando contra os perigos do oceano aberto coloca a cabeça para fora da fuselagem.
O corpo achatado da moreia é projetado para que ela possa entrar em lugares apertados. As moreias estão sempre mexendo a boca, sempre abrindo e fechando a boca. Elas fazem isso constantemente porque precisam oxigenar seus corpos e é assim que elas fazem isso. Quando não estão nadando livremente, precisam da água salgada que circula através de suas guelras para oxigenar seus corpos. A moreia pintada se alimenta principalmente de pequenos peixes e crustáceos, como a criatura mortal dos filmes Alien. As moreias possuem 2 conjuntos de mandíbulas. O primeiro se fecha em suas presas desavisadas, rasgando-as com seus dentes pontiagudos curvados para trás, e o segundo arrasta a presa goela abaixo para o caminho mortal. Sem nenhuma presa à vista, a moreia pintada recua para dentro da aeronave. Os destroços em cinzas do DC-3 também abrigam predadores ainda mais estranhos. Uma anêmona verde gigante. Parecida com uma planta, sua boca é cercada por dezenas de tentáculos. Ela se abriga abaixo dos escombros, à espera de peixes. A presa é paralisada pelas toxinas dos tentáculos da anêmona, que a leva rapidamente para sua boca, onde é engolida por completo. Ao longo do naufrágio, outro predador do oceano se move lentamente pelas águas rasas. A garupa. Entre os maiores peixes do mar, a garupa pode pesar cerca de 360 quilos. O mesmo peso de um urso de Kodiak. Mas ela não está aqui para comer. Em vez disso, encosta nos destroços da aeronave e espera para ser limpa. A pequena rêmora faz um trabalho de limpeza. Ela tira os incômodos parasitas da pele da garupa. Esses peixes de limpeza são essenciais para a saúde da garupa. Removendo e depois comendo, não apenas os parasitas, mas também o tecido morto que se formou em sua pele. Distante dos naufrágios dos sonhos em Roatan, um poderoso predador, mais imponente que a grande garupa, se esconde nas águas cristalinas. Tem muitas pessoas que erroneamente pensam que as ilhas da Baía de Honduras não possuem uma população ativa de tubarões. Bom, na verdade, tem um número significativo de tubarões por aqui. Os mergulhadores são atraídos até aqui com a intenção de se aproximar de um dos mais temidos predadores, os tubarões do bico fino. Também conhecidos como cações coralinos, são encontrados em abundância nas pontas dos recifes de corais nas águas da costa a menos de 30 metros de profundidade. Elegantes e graciosos, eles são os carrascos do Recife. A visão aguda, o olfato apurado e os órgãos especializados que detectam as correntes elétricas emitidas por suas presas fazem dos tubarões bico fino um dos predadores mais potentes do oceano. Esses tubarões se alimentam principalmente de peixes ósseos que vivem nos recifes e de grandes criaturas como as raias-águia. A presa é capturada pela rápida e esmagadora mandíbula do tubarão. Em seguida, executada com seus dentes afiados e serrilhados. Sons de baixa frequência, indicativos de peixes se debatendo, são grandes atrativos para os tubarões de bico fino, assim como a presença de barcos de pesca. Os pescadores locais já sabem há muito tempo que os tubarões estão aqui, porque você raramente consegue capturar um peixe e levá-lo embora.
já que um tubarão o come antes. Embora sejam predadores perigosos, os tubarões bico fino raramente atacam humanos. Quando se sentem ameaçados e encurralados, mergulham suas barbatanas peitorais e fazem grandes curvas na água. Uma demonstração arquétipa de agressividade. Quando não provocados ou ameaçados, esses tubarões navegam serenamente pelos recifes. É uma experiência emocionante, mas um pouco estressante para os mergulhadores, que precisam permanecer atentos ao nadar entre um cardume de tubarões famintos. Nós entramos em seu habitat. Os tubarões sempre estiveram aqui. Enquanto vimos uns 20 tubarões dóceis e enormes nadando bem ao nosso redor, é importante lembrar que esses animais são os maiores predadores dessas águas. Mas até mesmo os maiores predadores não estão imunes ao peixe sugador, as rêmoras. Grudada ao tubarão através de uma ventosa no topo de sua cabeça, a rêmora parece um parasita. Embora seu trabalho seja tirar os parasitas do tubarão, se alimentando dos restos deixados para trás por seu hospedeiro. O que elas estão fazendo é literalmente guardar sua energia ao pegarem uma carona no tubarão. E qualquer pedacinho de comida que caia da boca do tubarão é rapidamente capturado e devorado pela rêmora, que gruda novamente no tubarão. Tubarões são criaturas antigas que antecedem até mesmo os dinossauros. Eles evoluíram há cerca de 450 milhões de anos. No entanto, sua sobrevivência se tornou ameaçada em questão de décadas. Estima-se que 70 milhões de tubarões sejam mortos por ano, presos acidentalmente em linhas de pesca, assassinados ilegalmente para atender à demanda por suas barbatanas ou caçados e exibidos como troféus. 1/3 das espécies de tubarões está ameaçado de extinção. No topo da cadeia alimentar oceânica, os tubarões ajudam a controlar a população de várias espécies de animais. Sem os tubarões, muitas presas sobreviveriam, competindo por comida e danificando o delicado ecossistema oceânico. Aqui em Roatán, um predador único e voraz já começou a modificar o frágil equilíbrio da vida nos recifes. O venenoso peixe-leão, com suas barbatanas peitorais ornamentais ondulando na corrente e se agarrando aos recifes incrustados de corais. O peixe-leão é nativo dos oceanos Pacífico e Índico. Aqui no Atlântico tropical, eles são uma espécie invasora, acidentalmente introduzida há mais de 20 anos. Com poucos predadores naturais e altas taxas reprodutivas, a população de peixes-leão explodiu nas águas de Honduras. Os peixes-leão estão por toda parte. Dá para vê-los nas áreas rasas ou a 30, 60 metros de profundidade e eu acho que eles com certeza vieram para ficar. Eles são conhecidos por seu apetite voraz. Eles não param de comer nunca. Estão constantemente comendo. Os peixes-leão não são comedores seletivos, são conhecidos por consumir mais de 50 espécies diferentes de peixes, cercando e encurralando as presas com suas longas barbatanas peitorais. À medida que sua população cresce exponencialmente, o peixe-leão ameaça a sobrevivência de espécies nativas como garoupas e lucianos do Golfo. E também os pequenos peixes que impedem que as algas e macroalgas ultrapassem os recifes.
Movendo-se lentamente e sendo facilmente avistado, o peixe-leão afasta possíveis caçadores com a venenosa picada de suas barbatanas dorsais. Os predadores, no entanto, são escassos, e a contínua invasão dos peixes-leão ameaça a saúde ecológica dos recifes. Causa um desequilíbrio. O maior recife de barreira do hemisfério ocidental é o Recife Mesoamericano, percorrendo mais de 1.100 quilômetros da ponta do norte da Península Mexicana de Yucatán ao sul até as ilhas da Baía de Honduras. O Recife é o lar de corais moles e de mais de 60 espécies de corais, incluindo o grande coral cerebral, que pode viver até 900 anos. O Recife fornece abrigo para mais de 500 espécies de peixes, incluindo as mais estranhas e surpreendentes criaturas do Mar do Caribe, como o cangulo-pavão. Alimentando principalmente de algas e corais, o cangulo-pavão é capaz de se proteger dos predadores mergulhando rapidamente em fendas e erguendo os espinhos existentes em sua barriga e cabeça, os quais travam o peixe no pequeno espaço, tornando difícil para os predadores arrancá-lo dos recifes. Com uma virada de rabo em forma de vassoura, o cangulo-pavão vai embora. Um peixe-balão espinhoso, capaz de dobrar de tamanho ao absorver o ar e a água, faz manobras sobre o leito de corais. À distância, passando por um campo de corais, uma nuvem ultramarina desliza sobre o Recife. É o cirurgião patela em busca de algas que são arrancadas dos corais por seus dentes afiados. O cirurgião patela é essencial para a saúde dos recifes, já que come as algas, impedindo-as de crescer demais e sufocar os corais. O peixe cirurgião patela, que possui lâminas perigosas na cauda, nada em cardumes para poder se proteger dos predadores. Um cardume espesso e compacto, nadando em uníssono, parece uma grande e única criatura para um predador de pouca visão. Quantos mais peixes no cardume, mais olhos juntos para escanear os recifes de algas. E onde existe o cirurgião patela, muitas vezes também existe o peixe-trombeta. Astutos caçadores, os peixes-trombeta seguem o cirurgião patela, capturando os pequenos peixes que saem dos recifes, fugindo do cardume de cirurgiões patela. Pairando entre as hastes do Mar Negro, o peixe-trombeta nada verticalmente de cabeça baixa, misturando-se com os corais dos recifes. Os peixes desavisados que se aventuram por perto são sugados pela boca que já os aguarda. Quando sua poderosa boca está completamente aberta, assemelha-se ao sino de um trompete. Mais perto da superfície flutua um mestre dos disfarces. A lula de recifes do Caribe. Em um estalar de dedos, elas mudam de cor e estampa para perseguir presas, evitar predadores ou assustar os concorrentes.
Milhares de células que mudam de cor logo abaixo da superfície da pele são controladas pelos músculos que geram cores distintas para passar mensagens específicas. Uma lula macho de recifes do Caribe é capaz de se tornar vermelha de um lado para atrair fêmeas e azul do outro lado para afastar um macho rival. Na costa ao sul de Roatán, um recife modelado pelo sol se espalha perto da superfície. Este é o Recife de Túlio, nomeado em homenagem a um professor de mergulho bem conhecido na região. É o lar de várias criaturas marinhas. Uma pequena caverna oferece refúgio para a lagosta espinhosa. Sua casca é forrada com espinhos duros e protetores. Embora não tenha o ferrão esmagador de seus primos com garras, possui ameaçadoras antenas farpadas, mais compridas que todo o seu corpo para afastar predadores em potencial. Predadores como a moreia verde. Uma faixa de músculos mais grossa do que um braço humano entra no recife escurecido. Com mais de 2 metros de comprimento, a moreia verde pode se esticar do chão ao teto. Possui uma longa barbatana dorsal, seu único mecanismo para nadar. A moreia passa os dias se escondendo entre as pedras, capturando peixes e crustáceos desavisados com seus dentes diabólicos. As moreias verdes têm muitos dentes e eles estão voltados para dentro. Então, quando elas capturam algo, é muito mais difícil para a presa conseguir escapar. E escapar de suas bocas. Quando pegam um peixinho, ele com certeza se meteu em um problema. A vida no Recife é uma busca constante por comida. Um cavalo marinho do tamanho de um polegar humano agarra uma alcionácea com o seu rabo que se parece como o de um macaco. O corpo esguio do cavalo marinho permite que ele se enfie nas pequenas fendas dos recifes, onde ele sobrevive de camarões em fase larval e de pequenos crustáceos. Mas comida não é a única fonte de sobrevivência. Para uma espécie florescer, seus genes devem ser passados para a próxima geração. Um bindalo fêmea libera seus ovos pela corrente e uma corrida frenética acontece. Os machos liberam uma nuvem de esperma em uma tentativa de fertilizar os ovos. É o frenesi da desova que dura apenas alguns segundos. Apenas os mais rápidos e fortes prevalecem. Carregada pelas correntes aquecidas de Roatán, está uma criatura antiga que prevalece há mais de 500 milhões de anos. Mesmo sem cérebro, ossos ou coração. A medusa da lua contrai seu corpo parecido com um guarda-chuva para se mover para baixo e para cima na água. A medusa da lua, como todas as águas-vivas, possui longos e finos tentáculos capazes de disparar milhares de células dolorosas para paralisar as presas. Os tentáculos carregam as presas atordoadas, principalmente pequenos peixes e camarões, para a boca da medusa da lua, localizada dentro de seu liso corpo. Embora mortal para as pequenas criaturas marinhas, a picada da medusa da lua tem pouco efeito nos seres humanos. Pulsando suavemente, lançando um leve brilho luminescente,
A medusa da lua flutua serenamente nas correntes, como seus ancestrais anteriores à era dos dinossauros costumavam fazer. O Recife mesoamericano na costa sul de Honduras é repleto de vida. Mas há mais no Recife do que as centenas de criaturas marinhas que o transformam em suas casas. Por milhares de anos, os ciclos de glaciação e o aumento e diminuição do nível do mar forjaram um mundo subaquático impressionante de cavernas, túneis e fendas. Catedrais naturais cercada de corais perto do fundo do oceano. Em Roatán, uma formação geológica espetacular tornou-se uma parada obrigatória para os mergulhadores mais avançados que buscam explorar os vestígios de um mundo antigo, a Rachadura de Calvi. Os mergulhadores têm que entrar na vertical diretamente para baixo através de uma fenda mais estreita do que a porta de um carro e atingir uma câmara submarina de 30 metros de profundidade. A rachadura tem apenas 3 metros de largura e aqueles que mergulham aqui precisam ter um bom controle de flutuabilidade para evitar esbarrar e danificar o frágil recife. Os mergulhadores ingressam pelo sombrio canal submarino. Durante milhares de anos, a estrutura de corais cresceu sobre a abertura, criando uma saliência de corais moles. Com o tempo, os corais vão crescer por cima, selando o sistema da fresta. Por enquanto, a luz da superfície ainda penetra no abismo. Uma perfeita harmonia entre o mar e o céu. Eu simplesmente amo o jogo de luz. Eu adoro ver os novos mergulhadores descendo pela primeira vez na Rachadura de Calvi. Porque os seus olhos ficam arregalados, todos muito empolgados, tipo, eu consegui, eu mergulhei na Rachadura de Calvi. As fissuras nos recifes, causadas pela erosão da água da chuva há milhares de anos, quando essas falésias calcárias estavam acima do nível do mar, abrigam um grande número de criaturas submarinas. Aqui, nas câmaras labirínticas de Mary's Place. "30 metros abaixo da superfície, um caranguejo-aranha espinhoso corre para um labirinto multicolorido de corais. Suas cerdas, parecidas com cabelos no casco, coletam pedaços de algas, esponjas e corais, permitindo que o caranguejo se misture quase perfeitamente com os recifes. Durante o dia, o caranguejo-aranha espinhoso se esconde nas pequenas cavernas embaixo de saliências. Mas logo será noite, e o caranguejo precisará emergir em busca de comida.
Na saída de Mary's Place, os mergulhadores voltam para o oceano puro e azul. Mas quando o sol se põe em Roatán, uma profunda transformação acontece nessas águas cristalinas. A noite é um mundo completamente diferente. Nas escuras profundezas, novas e insólitas criaturas aparecem. À medida que vamos mais e mais e mais e mais fundo, começamos a ver os outros moradores noturnos. Um baiacu de espinho. Seu corpo arredondado é coberto por curtos e afiados espinhos. Ele utiliza seus olhos grandes e bulbosos para vigiar o leito do mar. Seus dentes duros como lixas permitem que ele esmague as conchas de um de seus alimentos favoritos: o caranguejo eremita. Piolhos marinhos, iluminados pela luz da câmera, passam pela água. Os caranguejos eremitas são criaturas noturnas que emergem de seus esconderijos para se alimentarem no fundo do mar. Ao contrário de outros caranguejos que produzem suas próprias conchas de carbonato de cálcio, o caranguejo eremita protege seu abdômen macio e vulnerável, se espremendo dentro da casca vazia de um caramujo marinho. Na fase de crescimento, o caranguejo eremita abandonará esta casa por uma maior, deixando a concha descartada para caranguejos menores. O caranguejo eremita é um escavador onívoro, que utiliza suas pinças para peneirar a areia enquanto procura por comida. Suas longas antenas são usadas para sentir. O par menor é para sentir o cheiro e o sabor. Os eremitas são conhecidos por formar relações simbióticas com anêmonas do mar. A anêmona fica sobre o caranguejo, protegendo-a de predadores com seus tentáculos tóxicos. Em troca, a anêmona ganha uma carona e também os restos de alimentos deixados pelos caranguejos. Um camarão coral balança suas longas antenas brancas. É um convite para um peixe que está passando, esperando ser limpo de seus parasitas por seus 3 conjuntos de garras. No navio naufragado, o Príncipe Alberto encontra-se uma das criaturas mais incomuns do oceano, o pepino do mar Oluturia tomasi. Podendo medir mais de 2 metros, esse pepino é o maior pepino do mar do Atlântico Ocidental. Todos os pepinos do mar vivem no oceano e têm parentesco com as estrelas e ouriços do mar. Sem cérebro ou sem olhos, o Oluturia tomasi conta com um anel de tecido natural ao redor da boca, que detecta as ameaças. Como todos os membros da espécie, este peludo pepino do mar respira atraindo água oxigenada através de seu ânus e depois a expelindo. Os pepinos do mar se alimentam de algas, plânctons e matérias em decomposição encontradas no mar e muitas vezes vasculham sedimentos no fundo do mar em busca de comida. Este peludo pepino do mar possui mais mobilidade do que a maioria e se move rapidamente rastejando ou rolando no fundo do oceano.
quase invisível no fundo do oceano, um caçador camuflado está à espera. O polvo comum. Uma das poucas criaturas da Terra capaz de alterar sua aparência instantaneamente. Milhares de órgãos controlados por nervos formam estampas, cores e formatos em sua pele que combinam com as rochas e corais ao seu redor. Eles podem mudar a sua cor e estampa na velocidade da luz. É tão rápido que às vezes você não consegue nem acreditar. E, com certeza, eu já devo ter nadado ao redor de milhares de polvos no Recife, mas não os enxerguei. Durante o dia, o polvo se esconde em saliências de corais no Recife. À noite, sai para caçar, usando uma técnica inventiva chamada de barraca. Ele forma uma tenda com os seus 8 tentáculos e a pele entre os tentáculos. Isso forma uma grande lona sobre a cabeça de coral e os peixes ficam assustados nadando para dentro dessa rede que foi criada pelo polvo. Assim, ele pode puxar a sua presa e comê-la. E eles geralmente as comem em movimento. São devoradores vorazes. Então, enquanto comem um, os outros 7 tentáculos continuam caçando. Ao capturar presas como caranguejos e moluscos, o polvo os agarra com seus poderosos tentáculos cravejados de ventosas e depois os paralisa com o veneno dos nervos secretado em sua saliva. Perfeitamente adaptado aos arredores, o polvo possui 3 corações. 2 bombeiam sangue para as brânquias. O terceiro mantém a circulação fluindo para os órgãos. Quando o polvo nada, o terceiro coração para de bater. Ao rastejar pelo coral, o polvo conserva sua preciosa energia. Na escuridão da noite, o polvo se aperta e entra de forma quase miraculosa em uma fenda apertada no coral para encontrar um esconderijo nas profundezas do magnífico Recife de Barreira de Roatã, como seus ancestrais têm feito por milhões de anos. De relíquias fantasmas afundadas e deslumbrantes vistas subaquáticas, a poderosos predadores e caleidoscópios de peixes tropicais. Roatã é um portal para o outro mundo entre os recifes. E uma das muitas maravilhas da grande natureza azul. Você quer mergulhar às 2 da manhã? Você quer mergulhar às 10 da noite? Quer fazer um mergulho noturno? Tudo que você precisa fazer é sair da costa, nadar por uns 100 metros e você estará em 2 dos recifes mais bem preservados do Caribe. Os mergulhos nas ilhas da Baía de Honduras. Você tem opções que talvez você não encontre em nenhum lugar do Caribe. É um desses lugares lindos e
e imaculados, que são praticamente míticos. É como estar em um pedacinho do céu.